Olá, sejam bem-vindos ao terceiro ETUR, o encontro de profissionais de turismo da Comissão Especial de Gestão de Turismo, aqui do CRA-RJ. E hoje eu estou com os administradores Júlio Loureiro e Hélio Meirim, e a gente vai falar sobre ESG aplicada ao turismo. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Quais são as vantagens do gestor de turismo ao aplicar a ESG a essa área tão importante que está voltando com tudo aqui no nosso país? E para começar esse evento, para começar essa conversa com você que está assistindo a gente, eu convido o coordenador da Comissão Especial de Turismo, administrador Júlio Loureiro, para fazer um panorama geral para a gente do que a gente vai ouvir, do que a gente vai conversar aqui. Júlio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, Érica. Olá, Thaís. Olá, meu amigo Hélio Meirim. Demais colegas, membros de Comissão Especial de Gestão e Turismo, e a vocês que estão aí nos assistindo. Prazer imenso estar aqui na nossa terceira edição do Encontro dos Profissionais de Gestão e Turismo, terceiro ETUR. E, pessoal, nós separamos para esse nosso terceiro encontro um tema que vem sido bastante comentado pelas pessoas, vem sido bastante questionado, articulado em relação ao ESG. Mas, afinal de contas, o que é isso? Isso é um termo que vem do inglês, que fala a respeito de três palavrinhas: o environmental, social e governance. O E, portanto, fala da questão ambiental, da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, de como as organizações podem se preparar e atender aos requisitos de qualidade voltados para o meio ambiente, tornando a sua operação muito mais sustentável. Ou seja, você tem condições, sim, de desenvolver o seu negócio, desenvolver o seu hotel, sua agência de turismo, o seu empreendimento, porém, com um viés mais sustentável do que aquele que, por exemplo, você possa estar praticando hoje. E ao longo desse nosso bate-papo, teremos aí várias situações, várias possibilidades, onde exatamente as empresas, independente do tamanho, independente da vocação ou até mesmo do porte da empresa, elas terão condições de desenvolver pequenas ações que possam trazer essa questão da sustentabilidade. Pela parte do social, que é o S, nós temos uma responsabilidade social cada vez mais buscada, não só pelas empresas, mas principalmente pelos clientes dessas organizações. Muitas empresas hoje, muitos hotéis, acabam sendo escolhidos como destinos, acabam sendo pensados como opção de você conhecer o local, conhecer aquela região, até mesmo por conta do turismo social, que é uma tendência, que é uma possibilidade que está sendo também buscada por donos de pousadas, donos de hotéis, que buscam exatamente ter uma participação maior com relação à responsabilidade social, principalmente com os moradores do entorno, com relação às pessoas que fazem parte daquele local onde o hotel, onde o empreendimento, onde a agência de turismo, ou operadora de turismo está instalada. E, por fim, temos o G de governança, que é a governança corporativa, que passou a ser tão buscada a partir de escândalos envolvendo empresas relacionadas à questão da falta de transparência, falta de ética nas suas relações, e, a partir daí, a governança passa a ser também algo decisivo por parte desses consumidores. Então, quando nós pensamos no ESG para as empresas voltadas para o segmento do turismo, pensamos que, adicionalmente a todas aquelas preocupações tradicionais da gestão, fazendo um bom atendimento, ter qualidade nos serviços prestados, ter uma preocupação com a seleção de fornecedores, temos também uma agenda que prevê a questão ambiental, a questão social e também a questão da governança. Pode ser entendido, pode ser visto como uma modinha, algo passageiro, algo
né, que talvez não dure para sempre, mas com certeza hoje está cada vez mais sendo comentado, sendo debatido e exigido por parte das pessoas que frequentam esses locais, que fazem as suas escolhas, e muitas vezes pode ser também um diferencial que a sua empresa pode passar a praticar. Ele possui como ponto central a incorporação de fatores socioambientais, e isso ajuda a gerenciar riscos, ajuda a que a empresa tenha um protagonismo maior em relação ao atendimento dessas três dimensões, ambiental, social e a questão da governança. E para facilitar tudo isso, temos um aliado importante, que é a Agenda 2030 da ONU, através dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão, de alguma forma, ajudar, encorajar as organizações a que tenham um protagonismo maior nesse assunto. Muito bom. Acho que a gente já conseguiu dar uma luz, né, sobre essa questão da ESG aplicada ao turismo. Então, pegando um gancho do que você falou, Júlio, eu quero que o Meirinho fale para a gente como é que ele vê essa questão do ESG. Pegando esse gancho do Júlio, ele falou que pode ser que seja uma modinha. Mas você acredita, Meirinho, que seja uma modinha? Você acha que veio para ficar a ESG? Ou que daqui a pouco surge uma outra agenda que vai modificar o pensamento da gestão do turismo? Como é que você vê isso? E seja bem-vinda, é claro. Obrigado, Érica. Obrigado, Júlia. É sempre um prazer estar aqui, né, podendo levar algumas reflexões e insights aí para os colegas administradores e principalmente sobre esse tema aí que vem ganhando cada vez mais relevância aí no mundo da gestão, né? Bom, a minha visão é de que quando a gente fala de ESG, ela é uma consolidação de várias práticas que já vinham ocorrendo. Então, eu não considero uma modinha, né? Eu acho que cada vez mais essas três palavrinhas aí, o Júlio tão bem explicou, né? As questões relacionadas ao meio ambiente, as questões relacionadas ao social e as questões relacionadas à governança, cada vez mais elas passam a ser diferenciais competitivos das organizações. E não só pelo prisma das organizações como modelo de gestão, mas eu também percebo uma mobilização cada vez maior da sociedade, né? No momento de tomar a decisão de escolha por um produto ou até mesmo por um emprego em determinada organização, esses passam a ser requisitos que a gente já olha com um pouco mais de cuidado. Então, trazendo para o lado aí do turismo, né, a gente já encontra hoje hotéis, pousadas, instituições que oferecem, né, possibilidades de lazer com preocupações muito mais focadas, né, nas questões ambientais, por exemplo, praticando ações de preservação, praticando ações que visam proteger os recursos naturais, né, fazer um turismo ambientalmente mais sustentável. Isso passa a ser um grande diferencial no momento da escolha. Por outro lado, quando a gente olha lá para o social, a gente também vê que, na hora de tomar a decisão por escolher uma empresa, né, para trabalhar ou até mesmo para desfrutar do seu lazer, você também vai olhar para aquelas empresas que procuram garantir um ambiente de trabalho não tóxico, um ambiente de trabalho que a empresa busca a redução das desigualdades sociais, que praticam a diversidade, e aí a gente olha o S lá do ESG. E, para finalizar, eu também percebo, né, que cada vez mais as instituições elas precisam ter como modelo de gestão as questões relacionadas à governança. E aí a gente está falando de garantir a segurança das informações, a gente tem aí uma lei, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção e Dados, a gente está falando de monitoramento de processos para garantir o compliance, né? Então, cada vez mais eu percebo que são práticas que vêm evoluindo, né,
e passam agora a fazer parte da agenda de grande parte das empresas e precisam fazer parte da nossa agenda como administradores. Eu acho interessante que quando a gente fala, começando lá do E, né, da questão da sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, obviamente, a primeira coisa, a primeiríssima que vem à cabeça é meio ambiente. Só que a sustentabilidade, principalmente para a gestão de turismo, ela vai além do meio ambiente. É claro que é importantíssimo, imprescindível, já que a gente vive nesse planeta, não tem outro ainda, né? Por enquanto, né? Mas a sustentabilidade dentro da gestão de turismo ela pode ir além. Como que o gestor de turismo pode colocar isso em prática, né? Essa questão da sustentabilidade nessa área? Tomemos como base, por exemplo, um destino turístico que nós temos aqui próximo aqui do Rio de Janeiro, que é a Ilha Grande. Imaginem, né, que as pessoas que frequentam, que visitam, que vão lá para conhecer, cada um resolvesse levar um pedacinho daquilo ali de volta, né? Um conchinho, uma estrela do mar, né? Pescar ali aqueles peixinhos ornamentais, colocar num saquinho plástico e resolver levar aquilo embora. O que aconteceria com o passar dos dias, das semanas, dos anos? Aquilo ali ficaria praticamente deserto, desabitado da vida marinha. Então, se eu tenho uma pousada, eu tenho ali uma empresa que explora o transporte de lanchas, faz ali o turismo, né? Pega ali as pessoas, né, no pier, ali da Praia do Abraão, e faço uma volta, né, com essas pessoas para várias praias, né, vários destinos ali do local, eu posso ter a preocupação de embutir a prestação do serviço, seja da pousada, seja do hotel, seja também do operador de turismo local, eu posso embutir ali práticas sustentáveis, como, por exemplo, treinamentos, orientações, né, de alguma forma, até mesmo ensinar as pessoas, olha, essa vida marinha que você está retirando do local, que você está, né, pegando aí, tirando as fotos, né, se você não devolver para o mar, né, se você não tiver condições de tirar a foto subaquática, daqui a pouco essa criatura ela vai morrer, né, e morrendo você começa a afetar o ecossistema. Olha, o lixo que você vai gerar ao longo do seu passeio, você tem que, de alguma forma, trazê-lo de volta. Você não pode simplesmente jogar, né, restos de embalagem, copinhos, latinhas, né, a maré leva. Não leva. Aquilo ali muitas vezes afunda e fica, né? Então, você tem cenas bizarras, né, de vida marinha, né, caranguejos ermitões, que acabam ali pegando até carona, né, nessas latinhas e utilizando essas latinhas até como esconderijo. Então, assim, não é uma situação normal, não é uma situação prevista. E se você não tem essa mentalidade, o teu próprio modelo de negócio, ele pode, em pouco tempo, deixar de ser atrativo. Ah, mas não tem só eu, não, mas você já é um ator importante nesse ecossistema de turismo, né? Você já é uma entidade, né, uma organização que pode ajudar a fazer a diferença. Então, somente essa vontade, né, essa postura de orientar, de treinar, né, de mostrar às pessoas, que às vezes as pessoas não têm noção, né, as pessoas não sabem que aquilo ali pode trazer um malefício. Eu lembro que, certa ocasião, eu estava lá na Ilha Grande, até por isso que eu uso isso como exemplo, tinha lá um sujeito lá, eu acho que ele tinha comprado, estava super feliz lá com o arpão dele. E ele estava doido para arpoar os peixinhos coloridos, né? Até aí, zero problema. O problema é que ele estava acertando. E acertando, ele estava matando os animais que, obviamente, ele não iria comer. Estava fazendo só pesca esportiva. E aí? E aí, se todo mundo resolve fazer a mesma coisa, se todas as pessoas resolvem fazer isso, daqui a pouco você não tem mais vida marinha, né? Ou a que tiver vai ser escassa, né? Você acaba não tendo a qualidade que seria esperada. E fica um local degradado, que vai levar, com certeza, muito tempo para ser recuperado. Então, essa mentalidade, quem é que tem que emprestar isso para as pessoas que eventualmente não tenham esse conhecimento? São os órgãos públicos, são, eventualmente, até trabalhos coordenados junto com escolas locais que possam fazer esse desenvolvimento. Isso daí é um trabalho que leva tempo e que gasta essa energia, mas que é necessário. Porque antigamente, qual era o modelo? Não, turismo predatório. Hoje não, é um turismo sustentável. O que vai atrair o turista para aquele destino? Exatamente um maior contato com a natureza,
um maior contato com a vida marinha, a possibilidade de você ter ali, né, animais que você só vê em museus, só vê empalhados, só vê pela internet, ou então num aquário, e aí você tem ali a chance, a oportunidade de interagir, mas você só terá isso se você também desenvolver nesse turista, ainda que seja um turista eventual, não é aquele turista que vai ficar uma semana, 15 dias, não, ele veio de manhã e vai embora na barca da tarde, mas é um turista, mas ele precisa ter essa, né, essa orientação para que ele também seja um ator, seja um participante de todo esse processo. Então, quando a gente vê essa questão da sustentabilidade, e a gente percebe que nós temos uma costa, um litoral fantástico, atrativos como matas, né, florestas, e que isso pode e deve ser explorado, mas deve ser explorado de forma sustentável. E aí todos os atores que participam desse processo são indispensáveis para o êxito desse tipo, né, de sucesso, transformando locais, né, que teriam tudo para serem degradados em locais conservados. Quando a gente pega o exemplo, por exemplo, de Jericoacoara, lá no Ceará, existe um esforço enorme de todos os atores envolvidos para manter aquele local preservado, manter aquele local, do ponto de vista da atratividade, o mais próximo possível, ainda naquela aldeia de pescadores que foi descoberta na década de 70 como destino turístico. E toda a infraestrutura foi mantida, toda a preocupação. As pessoas que vivem do turismo local já têm essa consciência. Então, essa consciência ela precisa ser desdobrada. Ah, não, vou lá e vou curtir a minha praia. Não. Ok, você está aqui para isso, para curtir a sua praia. Mas curtir isso daí com essa mentalidade sustentável. Para que quando você volte daqui a um mês, um ano, 2 anos, ou que você, né, não tenha a chance de voltar nos próximos... Mas quando você voltar, ela estará aqui. Talvez até melhor do que ela está hoje. Então, pelo que eu entendi, a gente pode dizer que dentro da gestão de turismo, atuar em sustentabilidade perpassa ações práticas e ações psicológicas de treinamento, de futuro. É mais ou menos isso, Júlio? De orientação, porque às vezes as pessoas não têm orientação, né? A pessoa não sabe, e assim, ela faz, é o hábito dela, jogar o lixo em qualquer lugar. Não, peraí, calma, né? Não é assim, né? O lixo que você gerou, você tem que recolher, né? O lixo que você joga, por exemplo, né, pela amurada da lancha, que vai cair no mar, aquilo ali vai flutuando, pode até não ficar aqui, mas ele vai para um outro lugar, né? Ele vai poluir em outro lugar. Então, o nosso papel, enquanto gestores, é ter essa preocupação de passar essa ideia, passar essa mensagem para que as empresas tornem-se, né, cúmplices, né, no bom sentido, de manter aquele local o melhor possível. A gente sabe que existe um esforço muito grande da municipalidade, né, dos órgãos municipais de fiscalização, mas nem sempre dá para cobrir tudo, né? E quem é que vai cobrir? Exatamente as organizações, orientando. E aí, como é que poderia, por exemplo, um barqueiro fazer isso de uma forma que não melindrasse, né, os turistas? Quando a pessoa embarcasse na lancha, ele vai lá e entrega um saco plástico ali com os dizeres, né, da operadora dele de turismo, e dizendo, olha, o lixo que você gera, você tem que levar de volta. Ao retornar, devolva essa sacola que ela será adequadamente, né, destinada. E aí, quando a gente começa a pensar em escala, poxa, eu garanto que existe. Se não tem, dá para criar, e aí isso não é difícil, não é impossível. Cria-se uma associação de catadores, de uma cooperativa de catadores, algum tipo de estrutura que permita você selecionar o material que tem potencial de ser reciclado e aquele que não tem potencial para que vire compostagem. Por exemplo, a matéria orgânica vai virar compostagem e que pode ser utilizada, inclusive, em hortas comunitárias. Né? Olha que interessante como é que uma coisa vai puxando outra. E aí, a partir das hortas comunitárias, tem pousada, tem hotel, vender materiais, produtos, né? Hortifruti granjeiros isentos de agrotóxicos. Né? E olha só, como é que você, a partir de um problema, você começa a brotar, ter várias soluções. Né? Agora, se você não deixa quieto e tal, não quero... Não é melindrar. Né? E aí eu acho que é até interessante, como o Hélio falou, é uma evolução da gestão, você não precisa ter e demonstrar simpatia.
mas você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Coloca aquilo ali de um jeito, né, que você está passando o recado, né, e você tem ali mecanismos exatamente para que você possa fazer com que isso tudo aconteça sem impactar negativamente a experiência daquela pessoa. E aí, com certeza, teríamos aí os melhores resultados possíveis. Verdade, verdade. Hélio, pegando aqui, falando um pouquinho sobre essa questão do turismo social. É uma tendência? Como é que você vê esse mercado? E como que os gestores de turismo, as empresas de turismo, podem incluir o S nas suas agendas, né? Sem se transformar num chato, né? Porque ainda tem muito disso, né? Ah, não, você fica pensando nesse negócio de social aqui, não, isso é muito chato. Mas não, isso é já uma realidade. Como é que você vê essa movimentação do mercado? Você que é um cara que gosta de trazer sempre as evoluções, como é que você vê essa movimentação hoje? Então, eu vejo que, assim como na questão ambiental, né, muito bem colocado aí pelo Júlio, existe esse processo de conscientização, né? Eu percebo que muitas das vezes a gente ainda quer transferir, né, para o outro algo que a gente pode fazer. Então, quando a gente fala sobre o meio ambiente, né, que o Júlio abordou muito bem, a gente não pode só esperar que o outro faça, né? Se cada um de nós tratar de forma adequada o seu resíduo, a gente juntos, né, consegue não detonar o meio ambiente. Então, acho que é uma questão de conscientização. Da mesma forma, no social. Quando a gente olha para as questões relacionadas à responsabilidade social, eu também acho que ainda existe uma certa confusão, ou melhor dizendo, ainda não existe uma clareza, né, sobre o que é a questão da responsabilidade social e como, né, as organizações e aí as empresas de turismo podem ajudar e até tornar isso como um atrativo para o turista. Então, vamos procurar aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um hotel, a gente poderia pensar que esse hotel, dentro das questões sociais que ele aborda, né? A gente está falando de, por exemplo, apoiar as comunidades ao entorno. Então, vamos pegar o exemplo que o Júlio colocou aí de Angra, né? Que é um lugar lindíssimo aqui no Rio de Janeiro, com uma beleza natural exuberante, mas também tem um lado de pobreza também, de grande parte da população muito próximo, né? Então, a gente tem um cenário lindo e paradisíaco, e, de outro lado, a gente tem uma situação de desigualdade social também muito grande, né? São coisas que a gente percebe com muita clareza. Então, você imagina que um hotel ele tem essa preocupação, tem essa vocação de atuar na área social também, e ele, junto com todas as atrações que ele oferece, ele também pega uma parte disso e reverte para a comunidade do entorno, ou então tem ações de empregar pessoas da própria comunidade, e além de empregar, né, capacitar essas pessoas a se desenvolverem, né? Vamos supor que essa rede hoteleira também tenha lá dentro das suas premissas de responsabilidade social as questões relacionadas à diversidade, né, de apoio a grupos minoritários na hora de contratação. Então, contrata pessoas com características diversas, das mais variadas possíveis, para também trazer esse aspecto. Vamos agora para uma parte prática, né? Existe já hoje algumas empresas que fazem um turismo voltado para voluntariado. Então, existem diversas missões, né, como na maioria das vezes são chamadas, de pessoas que estão dispostas a ceder o seu tempo, o seu conhecimento, né, o seu recurso excedente, né, para ir ajudar outras pessoas que naquele momento estão desfavorecidas. Então, a gente tem hoje já uma vertente grande de turismo social, onde são reunidos voluntários
de diversas áreas para irem até determinados locais, né, fazer ações sociais. E, por incrível que pareça, grande parte dos relatos que eu ouço e de coisas que eu mesmo já presenciei, né, cada vez que você vai para uma ação social dessa, você volta muito, muito mais transformado. Então, isso é uma coisa que também vem crescendo, né, no sentido de ter empresas especializadas para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que, usando a palavrinha que você colocou, né, eu acho que também faz parte de uma evolução. A gente não está falando aqui só de, tem que ser bonitinho, né? Eu acho que a gente tem que fazer, assim como a gente comentou, que precisamos fazer em prol do meio ambiente, porque a gente só tem um planeta e não tem outro, a gente precisa fazer em prol das pessoas, porque sem elas também a gente não adianta ter um planeta sem pessoas. E aí, uma opinião muito pessoal, não adianta a gente ter um planeta desigual, onde muitos têm muito, né? Um grupo seleto, né? E aí você tem essa desigualdade. Então, cada vez mais as empresas estão buscando ter ações que procurem minimizar ou mitigar esse tipo de coisa. É fácil? Não. Acho que tanto na questão ambiental como na questão social, não existe desafio fácil, mas existe desafio que, com inteligência, com criatividade, com boa vontade de querer fazer, eu tenho certeza que a gente consegue fazer e consegue, inclusive, trazer retorno para a empresa, não necessariamente retorno financeiro, pode ser um retorno de imagem, pode ser um retorno de satisfação das pessoas que ali trabalham, e existem vários retornos que podem ser devolvidos para as empresas que estão fazendo isso. Falando assim, parece que essa questão da responsabilidade social ela é já algo intrínseco ao gestor, né? O administrador como um todo, né? Mas aí eu queria perguntar para vocês quais são as especificidades da área de turismo quando você pensa em responsabilidade social, né? Porque por ser uma área muito diversa, muito diversificada, com várias vertentes, né? Há algumas especificidades para você colocar isso em prática. Se tem algumas, coloca essas ideias assim na cabeça de quem está assistindo a gente, assistindo aqui ao Terceiro Etour. Na verdade, o Hélio já trouxe aí alguns aspectos muito relevantes, né? Você pode usar a tua própria força de trabalho para desenvolver ações. Você pode criar programas de inclusão de turismo social. Você pode adotar mecanismos de contratação de mão de obra local. Quando essa mão de obra local não for qualificada, você pode promover a qualificação através, por exemplo, do Sistema S. Você pode criar treinamentos, você pode desenvolver a qualificação do pessoal. Se você, no seu quadro, tem efetivo, com conhecimento, por exemplo, em finanças, com conhecimento em logística, conhecimento em outras áreas da gestão, você pode incentivar que essas pessoas, de forma voluntária, façam pequenas capacitações com a comunidade local para desenvolver os empreendedores. Tá? Então, a gente tem um projeto aí muito interessante chamado VOA, da Ambev, onde os funcionários são encorajados de forma voluntária a desenvolverem ações sociais. E aí o sujeito lá que tem conhecimento de marketing pega as empresas que são cadastradas e ele vai lá fazer uma mentoria, vai dar um treinamento, vai orientar essa empresa. Quantas e quantas vezes nós vemos aí pequenos empreendimentos que têm tudo para dar certo e às vezes o empreendedor não sabe fazer um fluxo de caixa. E isso aí para o gestor faz parte da sua formação, está dentro do escopo da sua formação. Né, ter ali as noções financeiras mínimas necessárias para que ele possa desenvolver e tocar o seu negócio. E dessa forma, eu entendo que temos sim como agir de uma forma responsável com relação a tudo aquilo que está no nosso entorno. Mas essa empresa aqui é minha concorrente. Não, enxergue essa empresa como sua parceira. Quantas e quantas vezes você tem situações, né, isso aí descrito pela própria, né, o reporte do mercado, dizendo o seguinte: olha, o meu hotel estava lotado, né? E aí temos aqui um hotel que é parceiro nosso, e peguei os meus hóspedes e coloquei lá. Pronto.
né? E aí, obviamente, né, para que isso aconteça, tem que ter uma parceria, eventualmente um contrato, você tem que se certificar e garantir que aquele hotel tem a qualidade mínima necessária. Você pode colocar o sujeito lá hospedado e, por exemplo, oferecer o café da manhã, o almoço ou a janta, né, dentro do seu hotel. Então, veja, né, começa a mudar um pouco essa configuração, onde, né, o seu concorrente não é mais visto como um adversário, mas ele pode ser visto como um parceiro, principalmente para a questão social. Então, assim, abre-se um leque de possibilidades e o gestor tem isso na sua formação, né? A possibilidade de identificar um problema, apresentar uma solução, traçar cenários, né? Montar um plano de ação. Então, eu entendo que dentro da área do turismo não seria diferente de outras áreas da gestão. Por isso, exatamente, que a nossa comissão é Comissão de Gestão em Turismo, exatamente com a proposta de apresentar as ferramentas que esses profissionais que atuam na área do turismo possam adquirir, possam desenvolver e, a partir daí, ter um protagonismo naquilo que eles fazem. Tá? Então, assim, em linhas gerais, não teria assim, uma receita pronta, mas, com certeza, as ferramentas da gestão adaptadas e utilizadas proativamente, com certeza, vão trazer um resultado fenomenal. Eu só queria aproveitar a sua pergunta, Érica, e fazer aqui uma reflexão junto com vocês, né? Quando a gente olha para o cliente do turismo, né, ele já é um cliente bem diverso, né? Então, quando você pega um meio de hospedagem, ele recebe pessoas de locais diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, com hábitos diferentes, costumes diferentes, né? É uma empresa que acaba lidando com uma diversidade de clientes muito grande. Então, vamos continuar no nosso exemplo lá de Angra, né? Angra recebe turistas de diversos países do mundo, de diversas crenças, de diversas formações e por aí vai. E me parece ser muito natural, né? Muito antes da gente falar dessa questão de ESG e do social, que os próprios quadros, né, dos meios de hospedagem já pensassem em ter essa oportunidade de ter dentro do seu quadro, né, de colaboradores essa diversidade para poder fazer essa interlocução com pessoas tão diversas. Então, para mim, faz muito sentido, né? E isso a gente já observava, talvez no turismo, com uma amplitude maior, ter quadro de colaboradores com essa diversidade, né? Não só da questão de falar outros idiomas, né? Mas de conhecer e de entender outras culturas, outros hábitos. Então, acho que faz muito sentido, né, quando a gente olha lá para as questões de responsabilidade social, e uma das coisas é apoio a grupos minoritários, a diversidade, né? Isso, para mim, tem uma relação muito íntima com o próprio negócio do turismo. Então, essa é uma ação que eu acho que ela já vem acontecendo, ela passa a ser um diferencial, e quando a gente se coloca no lugar do turista, né, quando você passa a ser cliente, né, e você vai para um outro país, por exemplo, quando você encontra com alguém no meio de hospedagem que conhece um pouquinho sobre os seus hábitos, né, poxa, isso dá um prazer, né, cria uma experiência extremamente favorável. Então, acho que esse é um dos pontos que eu acho que os meios de hospedagem estão se aprimorando para possibilitar essa experiência mais bacana. Bom, já falamos do E, já falamos do S, agora vamos falar do G. Governança na gestão de turismo. Como incluí-la no dia a dia das empresas, gente? Bom, pessoal, quando a gente fala de governança, eu acho que é importante a gente olhar lá para os 4 pilares básicos lá quando a gente fala de governança, né? Governança, ela busca cada vez mais possibilitar que as empresas, né,
preservem o seu valor econômico, né, contribuem para a qualidade da gestão e, no fundo, que elas tenham longevidade. Isso se aplica, inclusive, nos assuntos relacionados ao turismo, né? Então, a minha dica é que a gente sempre olhe, né, para os princípios relacionados à transparência, né, principalmente das informações, e aí não só restrito aos dados financeiros, né? A gente, quando pensa em transparência, pensa só dos dados financeiros, mas transparência como um todo, né, para a sociedade, para o seu quadro interno, que a gente pense sempre, né, no segundo pilar da governança, que é a questão da equidade, né, que é ter um tratamento justo e isonômico, né, de todas as partes interessadas, e a gente está falando desde o acionista até lá o camareiro, né, do hospital, que a gente pense lá na responsabilidade corporativa, ou seja, um negócio ele precisa ter viabilidade econômica, financeira, a gente precisa cuidar do meio ambiente, claro, a gente precisa cuidar das questões sociais, claro, mas a gente precisa assegurar que esse negócio vai ter longevidade. Então, a gente precisa estar atento às questões aí de viabilidade financeira. E, para fechar, o quarto pilar lá da governança corporativa, que a gente tenha, né, uma possibilidade, tenha sistemas de gestão que nos apoiem na hora da questão da prestação de conta, né, de forma clara, concisa, compreensiva, né, para que a gente possa, então, ter um bom processo aí de governança corporativa. Eu acho que a governança corporativa ela vai ser, vamos dizer assim, o meio, né, o processo que vai contribuir para que a empresa tome as decisões adequadas, tanto na esfera ambiental, como nas questões sociais e nas questões de perenidade aí do seu negócio. Então, para a gente fechar o nosso terceiro E-Tour, nosso terceiro encontro, eu queria que vocês dessem dicas, né? Falassem um pouquinho sobre... eu sou gestor de turismo, adorei isso, tudo que eu escutei aqui, quero colocar isso em prática. O que eu preciso saber? Por onde eu posso começar? Aí, e despeçam-se de todo mundo que está assistindo a gente também. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade que o CRA nos dá, né, de acolher a Comissão de Turismo e todos nós que participamos da comissão e ter a oportunidade também de trazer o Encontro dos Profissionais de Turismo, que está na sua terceira edição. E faço votos que tenhamos aí outras, né, edições aí para os próximos anos. Bom, as dicas que a gente pode passar, a gente mais ou menos já foi dando, né, a planta ao longo do caminho, ao longo da nossa, né, do nosso terceiro E-Tour, mas, de qualquer jeito, os profissionais podem, primeiramente, fazer uma fotografia do momento. O que eles têm, o que eles já fazem, porque provavelmente já estão praticando alguma coisa. O setor de turismo, até por uma questão de vocação, ele já faz algo da responsabilidade social que é muito marcante, que é atender a comunidade local, a partir mesmo do aproveitamento da mão de obra. Um hotel localizado numa região paradisíaca vai buscar na sua, né, o preenchimento dos seus quadros, majoritariamente com pessoas do entorno ou próximas a ele, até por uma questão de logística, de mobilidade dessas pessoas. Dificilmente vai pegar trabalhadores que moram a 40, 50, 60 quilômetros dali. Não, pega pessoas do entorno, 5, 10 quilômetros no máximo, até por uma questão de acesso ao local. Então, com isso, já está praticando a responsabilidade social, você já está fazendo com que aquelas pessoas, aquelas famílias que tenham, né, trabalhadores atuando naquele estabelecimento, que eles tenham ali, sim, condições de melhorar de vida, tenham acesso à renda e, a partir daí, tenham também, né, o combate àquilo que o Hélio muito bem colocou, que é essa distância que ainda existe, não só no nosso país, como em outros países mundo afora. Então, você, de alguma forma, já tem condições de praticar isso. Agora, existem outras ações. Por exemplo, você recrutar fornecedores ou passar a escolher fornecedores que tenham uma pegada também, né, dentro do ESG. Não necessariamente pode ser 100%, mas que eles já tenham uma preocupação, né? Óbvio que a questão do preço, a questão, né, do prazo de pagamento, ainda serão decisivos na hora da compra, mas cada vez mais você pode agregar, dar peso
a participação, né, de atributos que você entende como relevantes para o sucesso da sua operação. Porque o resultado do serviço que as empresas de turismo prestam é necessariamente o somatório de tudo aquilo que ela utiliza como obtenção de prestadores de serviço, de fornecedores de insumos, né, de materiais, que ela vai agregar ao seu modelo de negócio e vai entregar aquilo ali de uma forma completa, sob a forma de experiência para o consumidor. Então, muitas vezes, as organizações fazendo isso, né? O que eu tenho e onde eu quero chegar e com quem eu posso contar, com certeza elas terão aí um belíssimo caminho a ser trilhado. Bom, pessoal, primeiro de tudo também agradecer, é sempre muito prazeroso, né? E é sempre um momento de muito aprendizado cada vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui junto, né? Então, espero aí ter ajudado aí a suscitar algumas reflexões aí para que a gente possa contribuir aí com algumas transformações, né? Enquanto o Júlio estava falando, né, eu estava pensando aqui, né, na pergunta da Érica, que era quais são as ações. E aí, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que procurar entender, né, o que é essa tal de ESG. Eu acho que todas as vezes que a gente se depara com um termo, né, que hoje está sendo muito falado, ou a gente ainda está em dúvida, a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Procurar entender, procurar se capacitar, procurar estudar. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou para quem está em dúvida. Cara, começa a ler, tem muito material disponível, né, então começa a se enfronhar nesse meio. A segunda dica que eu queria dar é procure ver as melhores práticas. Então, se você é de uma rede hoteleira, né, procure ver no Brasil e no mundo quem está fazendo alguma coisa bacana, né, tanto na questão ambiental, quanto na questão social, quanto na questão da governança, né? É muito importante a gente ter referências, né, e a gente ter as melhores práticas, né? Que em gestão a gente dá um nome bonito, né? Pô, vamos fazer benchmark. A terceira dica que eu queria dar é faça pequenas ações. Eu acho que uma das coisas que às vezes nos atrapalha muito quando a gente está buscando implementar alguns novos modelos é que a gente vê algo muito amplo e aí a gente realmente fica nessa dúvida do por onde começar. Então, a minha dica é faça pequenas ações. Se você é gestor de uma pousada e você vai precisar repor uma pessoa no teu quadro ou contratar uma pessoa agora, por exemplo, para alta temporada, né? Já pense nessa questão da equidade, já pense nessa questão da diversidade, né? E já comece a praticar. Então, acho que a terceira dica é faça pequenas ações. E a quarta dica para a gente fechar aí a minha listinha aqui de dicas é procure sempre pensar como você gostaria de ter a sua experiência lá no seu meio de hospedagem, né? Poxa, eu gostaria de ser atendido por uma pessoa que conhecesse um pouco mais da minha cultura. Eu gostaria de saber que esse meio de hospedagem ele tem uma preocupação ambiental de reuso de água ou de luz solar. Eu gostaria, então, tente se colocar no lugar, né, do cliente que vai viver a experiência no seu meio de hospedagem com relação às questões ambientais, às questões sociais e às questões de governança. Eu acho que aí já é um bom ponto de partida para fazer. Mas comece, faça uma pequena ação e aí, como o Júlio colocou num determinado momento da fala dele, as coisas vão se encadeando e vão puxando, né, e aí, daqui a pouco você vê, você está com um projetaço aí grandão. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, Júlio. Obrigado, Érica. Sempre que eu precisar, contem comigo aí. Obrigada, Meirim. Obrigada, Júlio. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse terceiro E-Tour. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui, sempre ligado nos canais do CRA-RJ, sempre com muitos conteúdos interessantes como esse. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá, tchau, tchau.